Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa videoaula, nossa 10ª videoaula, né? A gente vai falar nesta videoaula sobre os servidores públicos. Então, vamos lá. Pessoal, não esqueçam de deixar o seu like, isso que é muito importante para a gente, e também de se inscrever no nosso canal. Vão vir muitas coisas boas por aí e se inscreva. Vamos lá, pessoal, onde a gente está exatamente na lei orgânica? A gente está no terceiro título. A gente está no 5º capítulo, né? Do terceiro título, a respeito da administração pública, e a gente vai falar nesta videoaula sobre a segunda seção que fala dos servidores públicos, né, que menciona sobre servidores públicos. Pessoal, a gente teve uma aula bem genérica, a aula passada. É importante demais você assistir a aula anterior, muito importante. A gente inclusive falou um pouquinho sobre servidores e aqui a gente vai se aprofundar um pouco. Pessoal, não vamos prolongar a videoaula, né, vamos ser objetivos aqui. Regime único, né, e também pode estar escrito regime jurídico único. O que acontece? Como vocês sabem, né? Assim que vocês passarem no concurso, vocês vão passar com certeza, determinação, foco, a gente chega lá, vocês vão ser nomeados e tomar posse e depois entrar em exercício. Beleza. Como que vai funcionar os seus direitos, né? Onde estão os seus direitos? Porque no particular, numa empresa privada, né, a gente é regido pela CLT. E os servidores públicos? Pessoal, os servidores públicos de Iguaba Grande têm um regime jurídico único, que é o seu estatuto. O estatuto vai trazer ali quais são os benefícios, né? Quais são as vantagens, quais são os direitos, né? A respeito do servidor. Inclusive, uma aposentadoria própria. Tá bom? Inclusive, uma aposentadoria própria. A gente vai falar exatamente sobre isso. Então, quando a gente fala de regime único, é exatamente isso. É a respeito que o município ele vai instituir um regime único para seus servidores, cada município tem o seu, e um plano de carreira também para os seus servidores. Então, cada município tem um plano de carreira, tem os seus cargos bonitinho. Beleza? E, pessoal, só para informe aqui, está lá na lei, né? A gente não pode deixar de passar essa informação. Está escrito o seguinte: a lei vai assegurar vencimentos iguais para atribuições iguais. Tá bom? Então, sempre atribuições iguais. Sempre será assim, pessoal. Tá? Sempre será assim. Beleza. Então, pessoal, os vencimentos são iguais para atribuições iguais. Mas tome cuidado, pessoal. Ressalvadas as vantagens. Vantagens individuais. Tá? Ressalvadas as vantagens individuais. Por exemplo, uma pessoa que já exerce aquele cargo há muito tempo, essa pessoa tem umas vantagens, né, que você não tem. Entrou agora há pouco tempo. As vantagens aí são individuais. Entretanto, os vencimentos são iguais. Beleza? Vencimentos iguais para atribuições iguais, claro. Pessoal, vamos para o próximo tema. A gente vai falar sobre o direito trabalhista e o que a lei orgânica nos traz a respeito do direito trabalhista. Ela menciona alguns incisos no artigo 7º da Constituição Federal. Então, ela diz o seguinte, ó, os servidores de Iguaba Grande vão ter os direitos lá que está presente no artigo 7º, inciso tal, tal, tal. Eu fui lá, peguei exatamente, né? Quem tem o nosso material, a lei comentada, tem exatamente esses dispositivos aqui. E vamos trabalhar aqui, pessoal, na lei, porque é assim que vai cair em prova. Então, ó, na Constituição Federal, no artigo 7º, e a lei orgânica diz que é um direito do servidor público de Iguaba Grande, o que é? Ó, primeiro, o salário mínimo. Tá? O salário mínimo, pessoal, ele é fixado em lei nacionalmente unificado. Tá? Então, o salário mínimo ele é nacional, ele é igual em todo o Brasil. Tá bom? E aqui traz um complemento, né, capaz de atender às necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, lazer, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Infelizmente, pessoal, um salário mínimo não é suficiente para tudo isso. É o que a gente vê. Mas a gente não está aqui para discutir esta infeliz realidade. Vamos continuar. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Irredutibilidade do salário, o seu salário ele não pode, né, diminuir, salvo convenção, né, pessoal, uma convenção ou acordo coletivo. Existe uma diferença entre convenção
e acordo coletivo, tá? Mas não vem o caso falar sobre isso, tá bom? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para aqueles, né, para os que percebem remuneração variável. O 13º salário, o servidor também tem direito ao 13º salário, que vai ser exatamente a sua remuneração integral, tá? Ou no valor da aposentadoria, caso o servidor seja aposentado. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, pessoal, a hora noturna, né? O adicional noturno. Esse adicional noturno a gente discutiu ao fundo lá no Estatuto dos Servidores de Uoba Grande, né, pessoal? A gente sabe exatamente quanto se trata lá. Beleza. O salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Então tem um salário família, pessoal, que é pago em razão, né, ao trabalhador aí, de baixa renda. Vamos para o próximo. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Tá? Então, não pode passar das 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso aqui geralmente ocorre na iniciativa privada, né? Repouso semanal remunerado, pessoal, preferencialmente aos domingos, tá? Ah, mas Alexandre, na prefeitura não trabalha nem sábado nem domingo. Beleza, pessoal, mas o mínimo que a gente tem que ter pelo menos é repouso semanal remunerado, um repouso pelo menos, né? No mínimo, preferencialmente aos domingos, tá bom? Mas prefeitura, pessoal, como não trabalha sábado e domingo, então fica lá de boa, né? Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo 50% à hora normal, né? A do normal. Pessoal, hora extra. 50% é hora extra, tá? Você pode fazer aí até 2 horas extras por dia. Beleza? Eventualmente, né, pessoal? 50% a mais a hora. O valor hora. Férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, pessoal, ao entrar de férias, a administração tem até 2 dias para pagar essas férias. Isso a gente aprende lá no Estatuto. É o seguinte, são 30 dias, né? São 30 dias. E assim que você entrar de férias, você vai receber a sua remuneração das suas férias, mais 1/3, né? Mais 1/3, tá? Mais 1/3 da remuneração. Licença gestante, sem prejuízo ao emprego e ao salário, com duração de 120 dias. Então, a licença gestante, segundo a lei orgânica, é de 120 dias, né? Que pega lá o dispositivo da Constituição Federal. Licença paternidade, nos termos fixados em lei, tá, pessoal? Beleza. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. A proteção, né, ao mercado de trabalho da mulher, né, pessoal? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, né? Por isso que existe as NRs, né, pessoal? Então tem que haver uma redução de riscos inerente ao trabalho. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Pessoal, padrão que a gente vê sempre aí. As atividades penosas, né, tem um adicional de periculosidade, tem um adicional de insalubridade. Geralmente quem trabalha na saúde, na área da saúde, tem esses adicionais. E existe realmente, tá, pessoal? Está previsto na Constituição Federal, logo na lei orgânica, a respeito dessas atividades. Vamos para o próximo? Pessoal, aposentadoria do servidor. Como que funciona a aposentadoria, né? A gente vê que a gente teve uma reforma a nível federal a respeito da aposentadoria, o pessoal do INSS. Mas como que funciona aqui a respeito do Estatuto dos Servidores? Como que vai funcionar? É o seguinte, pessoal. Pode se aposentar, tá? Por invalidez. Só que a invalidez aqui... A invalidez aqui é permanente, né, pessoal? Porque se não é permanente, é temporário. Se é temporário, vai ser dada uma licença, né? Então, é invalidez permanente. Beleza. Pessoal, a aposentadoria do servidor, né, por invalidez permanente, pode ter proventos integrais. Ou seja, remuneração, o vencimento, né, integral, proventos integrais. Os proventos integrais são em 2 casos, tá? Primeiro caso, a respeito de invalidez. Se esta invalidez foi decorrente de acidente em serviço. Acidente em serviço. O que me parece justo. Né, pessoal? Imagina só, ele se machucou seriamente, ficou inválido
em um acidente decorrente ao serviço dele. Logo, a invalidez permanente será com proventos integrais. O outro, pessoal, o outro caso, tá? Aliás, são 3 casos, né? Eu falei 2, mas são 3. O outro caso é moléstia profissional. Moléstia profissional. Ou seja, moléstia profissional, pessoal, é uma doença causada por aquele serviço, por ter praticado aquele serviço, né? Vamos supor aí que seja um serviço que fica exposto a alguma substância radioativa, alguma substância que possa causar uma doença grave, e o nome disso é moléstia profissional. É uma doença causada justamente por ter exercido aquela função, aquele serviço. Então, neste caso, será aposentado com proventos integrais. O último caso, pessoal, é doença grave, contagiosa e incurável, né? Ou, né? Se for e incurável, tá tudo junto, né, pessoal? Aí tá ruim mesmo, né? Incurável ou incurável, beleza. Quem irá definir isso, pessoal? É uma lei, tá? Existe uma lei que irá definir isso. Inclusive, o estatuto comenta sobre alguns tipos de doença. Beleza? Então, quem irá definir isso é uma lei, tá? Então, doença grave, contagiosa ou incurável vai ser aí aposentado, né? Se o servidor ficar inválido por conta disso, vai ser aposentado e terá os seus proventos integrais. O outro caso seria proventos proporcionais. E toda vez que eu falar aqui proventos proporcionais, é proporcional ao tempo de serviço, né, pessoal? Não pode ser proporcional à idade, né? Proventos, vamos botar aqui, proventos proporcionais. E a lei só menciona outros casos. Beleza? Então, destrinchamos aqui legal essa invalidez permanente. Nós temos também, pessoal, aposentadoria compulsória. Então, ó, compulsoriamente, né? Compulsoriamente. Ou seja, compulsório é obrigado, não tem para onde fugir. Ou seja, você será aposentado quando bater aquela idade. Qual idade? 70 anos. Então, 70 anos de idade. E como que vai ser, né, o meu salário, a minha remuneração, os meus vencimentos, o meu dinheirinho, como que vai ser? Pessoal, proporcional. Tá? Proventos proporcionais. Proporcionais aqui, é o tempo de serviço. Vamos supor, né, que esse servidor ele entrou lá na administração com 50 anos. Vamos supor aqui, pessoal. Não vamos entrar em detalhes sobre limite de idade, não. Só fazendo uma suposição genérica aqui. Ele entrou com 50 anos. Então, ao chegar a 70 anos, ele é obrigado a se aposentar. E o provento dele, a sua remuneração como aposentadoria, será equivalente a 20 anos de contribuição. Tá? Mais ou menos isso. Então, os proventos, né, pessoal? Show de bola. Temos também, pessoal, voluntariamente. Tá? Voluntariamente. Vamos botar aqui, então, voluntariamente. E aqui entra aquele caso de idade, tempo de serviço. Tá? Vamos destrinchar isso aqui legal. Eu tenho voluntariamente com proventos integrais. Vou botar de outra cor para fazer a distinção aqui, para não ficar muito parecido, né? Ó, proventos integrais. E tenho proventos proporcionais. Pessoal, me perdoe a letra, hein? Proporcionais. Beleza, vamos lá. Proventos integrais. Simples. 35 anos de serviço se homem. Né? Vou botar aqui então, ó. 35 anos. Serviço, né, pessoal? De serviço. Homem. Beleza? Alexandre, mulher geralmente é 5 anos a menos. Exato. Então, a gente já pode puxar aqui, então, 30 anos de serviço, mulher. Alexandre, pessoal, proventos integrais. Lembrando aqui, proventos integrais. São 35 anos de serviço, tá? Trabalhando. Beleza? Alexandre, professor tem uma vantagem. Tem. Professor tem uma vantagem. É 5 anos, né? Eu botei o homem aqui, pessoal. Vou botar aqui, vou trocar isso aqui, ó. 30 anos se professor, tá? Percebeu a troca aqui? Professor. Beleza? Então é 30 anos se professor. Professor, né?
tem uma vantagem aí. Professor homem, aqui eu gosto de reforçar. Eu sei que é redundante, né? Senão estaria falando professora, mas é professor homem mesmo, pessoal. Aqui faz distinção. Bom? Então, professor, 30 anos, ele vai se aposentar. Se aposenta um pouquinho mais cedo, 5 anos mais cedo, né? Beleza. Então, ó, 30 anos também, se for mulher. Se for mulher, né? E aqui faz a comparação com o homem. Mulher, homem. Beleza? Então, a mulher se aposenta com 5 anos a menos de serviço do que o homem. Beleza. Alexandre, e se for professora? Então, pessoal, é menos 5 anos ainda. Então, vai ser 25 anos. 25 anos de serviço professora. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara, pessoal, que é o seguinte, são 25 anos como professora, tá? De serviço como professora, beleza? Exercendo a função de magistério. E 30 anos, né, pessoal? Óbvio aqui, exercendo a função de professor, tá? Então, ambos são de serviço. Mas, Alexandre, e se eu quiser se aposentar mais cedo? Eu sou um servidor. Tem como? Tem. Você pode se aposentar com 30 anos de serviço, né? Você homem. Você homem porque faz a distinção de mulher também. 30 anos de serviço, homem. Você pode se aposentar com 30 anos de serviço. Você vai receber proporcional. É óbvio, né, pessoal, que você vai pensar assim, poxa, não custa nada eu ficar mais 5 anos e me aposentar com meus proventos integrais, né? Com minha remuneração, com os meus vencimentos integrais. Óbvio, né? Já se você, né, mulher, 25 anos de serviço, mulher, tá? Mulher. Aí ela vai se aposentar com 25 anos de serviço, se ela quiser, e vai receber os seus proventos proporcionais a 25 anos de serviço. E o professor e a professora pode se aposentar com proventos proporcionais se ela quiser? Não, pessoal. Neste caso, não. Neste caso, não. A lei não fala nada sobre isso, tá bom? Ao menos a lei orgânica não comenta. Tem a idade também, pessoal. Aqui no proventos proporcionais, nós temos também a idade, né? 65 anos de idade, se homem. E aqui, anos de idade, tá, pessoal? E 60 anos de idade, mulher. Tá? Então, aqui, no caso, proventos proporcionais, pode se aposentar com a idade também. É claro, né, pessoal? Aí vai ser os proventos, né? Será de acordo com o tempo de serviço, né? Óbvio. Não vai ser de acordo com a idade, não faz sentido. Então, mesmo se aposentando com a idade, ao chegar a 65 anos de idade, o homem, por exemplo, pode se aposentar. Só que ele vai receber de acordo com o seu tempo de serviço, tá bom? Beleza, pessoal. Aposentadoria do servidor, a gente já falou sobre isso. Estabilidade. Como que eu respondo isso na prova, Alexandre? Me confundiu todo, que a Constituição Federal comenta uma coisa, a Lei Orgânica comenta outra. Vamos fazer aqui a diferença. Ó, a Lei Orgânica, pessoal, a Lei Orgânica, ela menciona que a estabilidade serão estáveis, né, aos servidores após 2 anos de efetivo exercício. Então, a estabilidade na Lei Orgânica, 2 anos. A Constituição Federal, vou botar aqui o Estatuto, pessoal, o Estatuto dos Servidores, tá? O Estatuto dos Servidores diz que a estabilidade será de 3 anos. Tá? O estágio probatório também, pessoal. 36 meses, que dá 3 anos também. Coincide, né? Coincide. Beleza. 3 anos. A Constituição Federal, e se cair, né, direito constitucional na sua prova, você tem que marcar esse valor, né? Se pedir estabilidade, 3 anos. E aí, o que eu respondo? Pessoal, geralmente, Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores, ou Lei Orgânica e Estatuto do Magistério, geralmente cai uma coisa só. Ou seja, cai numa parte só da prova. Vem escrito lá legislação e lá no meio da legislação vem, né, questões de lei orgânica e questões de estatuto. Às vezes em ordem, às vezes embaralhado. Muitas das vezes vem em ordem. Né? Como que funciona? Se perguntar sobre estabilidade dos servidores, você vai marcar 3 anos, de acordo com o estatuto. Se falar, segundo o estatuto, aí mesmo que você marca 3 anos, com força. Tá? Se não comentar nada, né? A estabilidade de servidores públicos de Iguala Grande vai ser dada a estabilidade, serão estáveis após quanto tempo? Você marca 3 anos. Agora preste atenção. Se mencionar a palavra lei orgânica, você vai ter que marcar 2 anos. Ao menos é a minha sugestão, tá, pessoal? Você marca o que você quiser. Mas aqui é a minha sugestão. Até porque
Se você marca 3 anos e a questão dá como errada, perguntou lá, segundo a lei orgânica, segundo Alon, são estáveis após X anos. Aí você marcou 3 anos. Aí deu como errado. Aí você vai entrar com recurso. Aí eles vão perguntar onde está escrito na lei orgânica. Aí você vai responder o quê? Não tem como responder. Você não tem como responder. Agora, se eu marco com 2 anos e a questão pergunta, segundo a lei orgânica, e eu marco 2 anos, são estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso. Neste caso, se dá como errado, eu entro como recurso e explico exatamente onde está no dispositivo, onde está na lei, o artigo bonitinho para eles, né? Para recorrer a eles. Vão fazer o quê? Está na lei. Está aqui na lei, então você tem que cobrar o que está na lei, né? Porque é questão de lei orgânica, então cobro o que está na lei orgânica. Aí, né, eu posso ganhar esse recurso. Beleza? Então, eu faria desta maneira. Segundo a lei orgânica, 2 anos. Segundo o estatuto, 3 anos. Estatuto dos servidores, tá, pessoal? Segundo a Constituição Federal, 3 anos. Tá bom? Alexandre, o que é essa estabilidade, afinal de contas? Né? O pessoal pergunta o que é estabilidade. Pessoal, estabilidade é uma coisa muito bacana. Vou dar uma ideia para você do quão bacana é estabilidade. É o seguinte, se você é servidor de Iguaba Grande, já ganhou a estabilidade, e você fez o concurso para o estado do Rio de Janeiro, sei lá, Polícia Civil, TJ, qualquer concurso do tipo. Aí você vai ter um estágio probatório, tá? Você, quando passa um concurso de Iguaba Grande, você tem um estágio probatório, você já passou o estágio probatório, você já ganhou estabilidade, você está lá há 5 anos, em Iguaba Grande. Aí você fez o concurso para o estado do Rio de Janeiro. Polícia Civil, que é do Rio de Janeiro, que é o estado do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça, por exemplo, do Rio de Janeiro. Aí você passou. Aí você vai passar para um novo estágio probatório. Só que você já é estável lá em Iguaba Grande. Lá em Iguaba Grande, você não vai pedir exoneração, tá? Você passou no concurso, né, para o estado do Rio de Janeiro. Você não vai pedir exoneração. Você não pode acumular cargo, né? Você não é professor, você não é médico, então não pode acumular cargo. Aí você vai exercer este novo concurso, você vai pedir o afastamento, tá, pessoal? Existe um nome dado para isso, mas não vem o caso. Você vai pedir um afastamento do seu cargo em Iguaba para assumir o cargo no estado do Rio de Janeiro. Um cargo estadual. Nisso, pessoal, você não passou no estágio probatório. O que acontece com você? Se você não passou no estágio probatório, você volta para o cargo de Iguaba Grande. Porque você é estável lá. Você não pode pedir exoneração desse cargo. Se pedir exoneração no cargo de Iguaba Grande, aí você está na rua, acabou. Né? Mas você só se afastou para assumir o concurso do Estado. Aí você não foi bem, né, no estágio probatório. No estágio probatório você será avaliado. E você não foi bem ali nas suas atribuições, faltou muito, ou sei lá, não agiu ali com disciplina, por exemplo. E você não passou no estágio probatório, você volta para o seu cargo em Iguaba Grande, porque você já é estável lá. Bacana, né? Agora, Alexandre, se eu não sou estável em lugar nenhum, aí você tá na rua, tá? Infelizmente é isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, uma vez estável, né? Sempre estável, né? É assim que dizem. Além disso, além dessa estabilidade, dessa historinha que eu comentei com vocês, pessoal, o que é interessante, que vai cair na sua prova, é o seguinte, não vai cair isso na sua prova não, ao menos não na parte da lei orgânica, na parte do estatuto cai e eu expliquei isso lá. É o seguinte, o servidor estável, ele só perde o cargo, em dois casos. Primeiro, sentença judicial. Transitada em julgado. Eu vou explicar. Ou seja, você é estável e descobriram, né? Você não, pessoal, vou dar um exemplo como você não. Fulano é estável e descobriu que fulano estava cometendo um crime lá na administração pública, né? Lá na prefeitura. Aí a Polícia Civil começou a investigar e tudo mais, e blá blá blá. Teve um processo judicial e foi sentenciado que esse servidor, esse fulano, deveria perder o cargo. Bom, ele pode recorrer, então não é transitado em julgado. Transitado em julgado significa que não pode mais recorrer. Acabou, não tem mais recurso. Não é possível mais recurso. Você já usou todos os recursos que tinha. Acabou. Então é transitado em julgado. Aí o fulano recorreu, e no final das contas, né, na última instância, bateram o martelo e disse o seguinte: o servidor fulano, ele perdeu o cargo de fato. Tá? Beleza. Acabou. Perdeu o cargo.
Este é o caso da sentença judicial transitada em julgado, só que tem transitar em julgado. Neste caso, pessoal, da sentença judicial, note que é o seguinte, perceba que a administração nem sabia que fulano estava lá, né, cometendo algum crime na administração pública, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas genericamente estaria cometendo algum crime lá. A prefeitura nem sabia, por isso que foi sentenciado judicialmente. O outro caso, pessoal, seria no processo administrativo. Note que é um processo que ocorre dentro da administração. Ou seja, o superior de fulano descobriu que fulano estava subtraindo, né, alguma coisa lá na administração, né, lá na prefeitura. Beleza. Peculato, né? Show. Aí criou-se um processo administrativo, né, disciplinar. Primeiro cria uma sindicância e tudo mais, não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas criou um processo administrativo, descobriram que era verdade e vai demitir o fulano. O fulano é demitido. Então o fulano pode ser demitido por um processo, né, administrativo, né, pessoal? Processo administrativo. Beleza? Mas, pessoal, a vantagem, né, não é que seja uma vantagem, né, não é a vantagem. Mas, se você for demitido por um processo administrativo, você pode recorrer ao judiciário. Isso devido a um preceito constitucional da inafastabilidade, né, do judiciário, né? Você pode recorrer ao judiciário para tentar invalidar sua demissão. Aí o judiciário vai decidir, por uma sentença judicial transitada em julgado, se prevalece a demissão ou se invalida a demissão. Tá, pessoal? Mas aí, quem vai decidir vai ser o servidor, se ele vai entrar com processo judicial ou não, tá, pessoal? Ou seja, de repente o servidor, não quero confusão não, vai que aí ele não recorre à justiça, né? Pode acontecer. Então, pessoal, esses são os dois casos. O servidor estável ele só perde o cargo por uma sentença judicial transitada em julgada ou por um processo administrativo. Num processo administrativo, se ele for demitido, ele ainda pode recorrer ao judiciário, tá? Vamos para o próximo tema, pessoal. Servidor em mandato eletivo. E o que a gente vai aprender aqui agora é o que está lá na Constituição Federal, tá? Então, exatamente o que está na Constituição Federal leva o que você aprender aqui para direito constitucional, se direito constitucional cair em sua prova. O que acontece aqui? O servidor, ele está lá, né? Você passou no concurso, está lá, e você, né, já tomou posse e tudo mais, já entrou em exercício, e você quer vir, pessoal, a candidato. Alexandre, como é que fica? Eu perco o meu cargo de concurso aqui, o meu cargo, né, na administração, aqui na prefeitura? Como é que funciona? Tudo vai depender, pessoal, do cargo eletivo que você quer exercer, né? Você quer vir a candidato. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, um mandato eletivo federal, estadual e distrital. Se você vier, né, a candidato. Federal, estadual ou distrital, né? Vou botar aqui ou, né, pessoal? Não pode vir os três juntos. Ou distrital. Você será afastado. Afastado do seu cargo, né, pessoal? Do seu cargo de concurso, seu cargo efetivo. Tá bom? Será afastado. Beleza? Alexandre, me dá um exemplo de mandato eletivo federal. Beleza. Senador, deputado federal e presidente. Show de bola. Estadual, governador e deputado estadual. Beleza. E distrital? Distrital, pessoal, governador distrital e deputado distrital. Beleza? Então será afastado, ponto final. Mas Alexandre, eu quero vir por aqui mesmo. Né? Não necessariamente igual, mas aqui pela cidade mesmo, em outra cidade, em outro município, eu quero vir a prefeito. Então é mandato de prefeito, né? Mandato de prefeito. Como é que fica? Será afastado. Será afastado. Mas por que você não botou lá em cima que será o prefeito junto? Vou explicar. Será afastado, pessoal, mas pode escolher, tá? Escolher a remuneração. Escolher a remuneração. Ou seja, escolher o dinheiro que você vai receber. Se você quer receber como servidor, exercendo o mandato de prefeito, né? Vamos supor que você foi eleito, ou você quer receber como prefeito, né? O subsídio lá do prefeito. A remuneração lá do prefeito. É o seguinte, né? Você vai pensar assim, poxa, Alexandre, eu sou servidor municipal,
Você acha que eu vou escolher receber como servidor municipal enquanto eu posso receber como prefeito que ganha muito mais? É verdade, pessoal. Só que, como eu disse, isso aqui vem da Constituição Federal. Isso vale para tudo. Até para um policial federal ou um auditor da Receita. Um auditor da Receita, por exemplo, o auditor da Receita recebe muito bem, né? Em muitas cidades pequenas, o prefeito não recebe tão bem, se comparado ao auditor da Receita. Então, o que acontece? Aí o auditor da Receita vai exercer o mandato de prefeito e vai receber a sua remuneração como auditor da Receita, tá? Então, ele pode escolher. Óbvio, né? Se for um cargo dentro do município, um servidor municipal, não recebe tão bem, né, pessoal? Então, vai escolher, sim, a remuneração do prefeito. E se for vereador? Mandato de vereador. Se for vereador, é o seguinte, eu tenho dois casos. O primeiro caso é com horário, tá, pessoal? Vou botar aqui com horário. O correto, pessoal, é com compatibilidade de horário. Vou botar aqui direto, né, uma linguagem mais informal, com horário. Tem horário disponível. E logo o outro vai ser sem horário, né? Não tem horário disponível. Com compatibilidade de horário, mandato de vereador. Se houver compatibilidade de horário, você vai receber as duas vantagens. Então, ó, perceberá as duas vantagens. Beleza? A do seu cargo efetivo e a do mandato de vereador. Você pode acumular os dois, né, as duas remunerações. Só que tem que haver compatibilidade de horário. Vamos supor que o mandato de vereador é só às quintas, né, ou sei lá, é só durante o dia, e do servidor você trabalha só à noite, né, dia sim, dia não. Então tem compatibilidade de horário. Então beleza, você pode perceber as duas vantagens. Beleza? Sem horário, pessoal, você vai ser afastado. Será afastado. Mas pode escolher, né? Mas escolhe, igual do prefeito, ó, mas escolhe a remuneração. A remuneração. De repente, você, num cargo efetivo, você recebe mais do que um vereador daquela cidade. Então você vai exercer a função, exercer o mandato de vereador, porém vai receber como seu cargo efetivo, tá bom? Então, isso que a gente tem que falar a respeito do servidor em mandato eletivo. E um detalhe importante, pessoal, o que parece óbvio, eu não vou escrever isso aqui que parece muito óbvio. O tempo de serviço será contado. É isso mesmo. Você exercendo o mandato de prefeito, mas é justo, né? Imagina só, você exercer o mandato de prefeito, for reeleito, né, 8 anos, aí você volta para a administração, você volta para o seu cargo de servidor e simplesmente não vai contar como aposentadoria? Claro que vai, está contando. Então, é o seguinte, conta como tempo de serviço, tá bom? Exceto para promoção por merecimento. O que me parece óbvio, você não está trabalhando na administração, não tem como o seu superior te dar uma promoção. Ó, faz sentido, né, pessoal? É claro. Então, a única exceção é a promoção por merecimento. Você ser promovido por ter merecido. O seu superior nem trabalha com você, né? Você é prefeito. Você não está na administração. Você está afastado. Então, faz sentido, não faz? Então, beleza. Mas o tempo de serviço, para qualquer outros casos, conta, tá? Como a aposentadoria, por exemplo. Beleza. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Muito obrigado pelo carinho de todos. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente nas redes sociais. E até a nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.